Chavão total, tá? Dizem que Narciso acha feio o que não é espelho. É verdade, mas não é só o coitado do Narciso que age assim. Hoje em dia, a sociedade ocidental está mais do que nunca espelhando o pensamento narcisista em muitas das suas ações diárias. E isso acaba não sendo nada bom. Obviamente que não é daquelas coisas que se a gente quisesse falar, puxa, isso não está dando certo, ia mudar do dia para a noite. É cultural. E o que se torna cultural dificilmente muda numa chinelada, né? Isso vai ficando até... Você pode até lutar contra certas coisas que acabam, por serem uma coisa da sociedade, acabam se tornando um hábito e acaba que a gente mesmo assimila parte desses hábitos também. Ou seja, é um processo complicado de se desmontar. Essa fase extra-narcisista ocidental pode ter 1 milhão de causas, provocadas ou não, naturais ou não. Tem a ver, sim, com redes sociais, claro. Tem a ver com mudança geracional, claro. Mas é difícil você apontar o dedo e dizer a culpa vem daqui, a semente é essa. Porque se você descobre a semente, fica fácil combater, né? É inclusive parte desse narcisismo que se criou a ideia de informação descentralizada. Como assim? Então, por exemplo, se eu sair da bolha, um Zé Ninguém pega o microfone e sai falando para um monte de gente? É óbvio que isso tem também um componente narcisista aí. Então, do inocente filtro do Instagram até uma fase onde as pessoas querem, né? Muitos direitos e nenhum dever, a ideia do narcisismo amplificado está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe, é ótimo, nem percebe, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje no nosso episódio, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O narcisismo do Ocidente. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 119. E a gente vai falar um pouco sobre nossa fase narcisística que a gente está aqui, principalmente no nosso Ocidente tão querido. Antes de mais nada, então vamos lá pedir para vocês entrarem no nosso site reformado, o www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, tá? Só follow. Ou, se preferir, seguir o podcast no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou qualquer outra plataforma que vocês gostarem. Tem muita gente perguntando se a gente está no Deezer. Eu diria que a gente ainda está. Pede também para vocês fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, que tem um tanto a ver com narcisismo, não? Pois é. E também para lembrar que nós temos agora um Pix. Um Pix onde vocês podem ajudar a gente a manter a roda girando aqui. O código está sempre nas postagens que a gente faz nas redes sociais e o QR Code com ele fica lá no YouTube. Então, se vocês puderem ajudar a gente com o famoso 1, 2, 5, 10, 1 milhão de reais, ótimo, porque pingado não é seco. Ou então seguir a ideia do pessoal que andou dando essa sugestão aqui pra gente. R$1 por episódio. E aí, se eu sair da bolha, fica feliz pra caramba, tá bom? É isso aí, vamos em frente, vida que segue. Analine quem? Eu não sei se vocês conhecem, eu acho que nem conheci, eu conheci e não lembrava. Existe aí uma subestrela chamada Analine McCord, vocês já ouviram falar? Pois é, então, ela participou daquela 90210, né, que é da versão nova aparentemente, que na minha época chamava Barrados no Baile, que é um nome que não tem sentido nenhum com relação ao que era o seriado, que era um monte de gente rica, Barrados no Baile não tinha nada a ver. Eu acho que é por causa da música, sei lá. Aliás, enfim, a tal da Analine McCord, ela acordou inspirada e ela decidiu que ela era capaz de mudar o mundo. Então, o que ela fez? Ela foi lá, escreveu um poema, tá? Até aí, bacana, todo mundo pode escrever seus poemas. E ela foi ler lá no Twitter dela, no Instagram dela, não sei aonde, para botar nas redes sociais. E o poema dela começava, ou seja, vamos chamar assim, que ele se chamava Caro senhor presidente Vladimir Putin, sinto muito por não ter sido sua mãe, tá? Então, ela decide que ela tem um recado muito forte para passar para o Vladimir Putin, que provavelmente
tanto quanto eu não tenho a menor ideia de quem ela seja, tá? E ela lê esse poema, e a gente até ia ler esse poema aqui, fazendo todo um troço, mas assim, na boa, não vale a pena. Basicamente ela fala também que ela poderia ter mudado a história de vida do Vladimir Putin. Vou citar algumas coisas aqui. Ela diz que se ela fosse mãe dele, ela teria amado ele quando criança, para que ele não tentasse violentamente dominar a Ucrânia. Olha isso, que poder que a mulher tem. Ela diz assim também, se eu fosse sua mãe, o mundo estaria mais warm, mais quente, né? E ela recita e diz que teria tanto riso e alegria e nada poderia fazer de mal. Então tá, se ela fosse mãe do Vladimir Putin, o mundo seria melhor. E ela diz ainda, eu não consigo imaginar essa mancha, essa dor que rouba... Desculpa. Essa dor que rouba a alma, que o garotinho que você deve ter visto como garotinho e acreditou, ou seja, todo o mal que ele viu, que ele sentiu, passou, se ele tivesse ao lado dela como mãe, ele não teria passado. Então, que com isso, se ela fosse mãe do Vladimir Putin, ele seria um menino bom. Ela está partindo do princípio que o Vladimir Putin é o que é, porque a mãe dele é uma praga, provavelmente, né? E que em função disso o mundo seria melhor se ela fosse mãe. Então, basicamente, talvez se ela fosse mãe de todas as pessoas do mundo, o mundo seria simplesmente uma joia, né? E aí o pessoal começou a lembrar, pegou muito mal, né? Pegou muito mal, porque obviamente é de uma pretensão enorme a pessoa achar que ela vai lá, ela recita meia dúzia de bobagem sei lá, no Twitter, no Instagram dela, e que, oh meu Deus, que tocante. Ninguém achou tocante, as pessoas acharam brega pra caramba. Como é que eu posso dizer assim? É praticamente como se fosse minimizar um problema gigantesco, onde está tendo um custo enorme de vidas humanas, de material, de sofrimento, etc e tal, uma pessoa achando que ela teria mudado tudo isso fosse a mãe de um cara. Realmente é muito, no mínimo, é muito brega, mas é com certeza muito pretensioso. E aí o pessoal começou a lembrar também da história da Gal Gadot, não sei se vocês lembram, acho que a gente citou aqui uma época, em algum episódio lá atrás, que ela e um monte de amigo woke dela, Gal Gadot é a Mulher Maravilha, né? Isso, exatamente. Ela cantou Imagine, junto com um monte de amigo artista dela woke. E aí isso era para unir as pessoas em torno da luta contra a Covid, que obviamente também é outra bobagem gigante. O pessoal também caiu de pau em cima dela. Teve também, se vocês forem lembrar, tá bom de exemplo essas coisas. Teve o Michael Moore, né? O Michael Moore, diretor, teve aquele que fez o Tiros em Columbine. Aliás, um parênteses aqui, o Michael Moore tem uma característica engraçada. Ele faz alguns vídeos documentários dele, ele ganha um monte de dinheiro sendo woke, né? O Tiros em Columbine, eu me lembro bem, quando ele está fazendo uma visita no Canadá para provar que o Canadá é um lugar com menos tiroteio do que os Estados Unidos, porque tem menos armas, e ele chega lá e ele descobre que no Canadá também tem muita arma, né? Então ele quebra muito a cara dele. E quando ele fez o Planet of Humans, que ele fez para fazer uma coisa mais eco-bacanuda, eco-woke, ele descobriu também um monte de bobagem que é feita em nome da ecologia, em nome da sustentabilidade, a incapacidade das pessoas terem, por exemplo, de se livrar dos resíduos que vêm a partir dos parques eólicos, toda essa parte onde você tem substituição de energia suja por outra energia suja. Ou seja, o documentário dele, que era para ser um documentário woke sobre ecologia, acabou sendo um documentário contra o próprio conceito do que é woke hoje em termos de ecologia. Então Michael Moore tem essas pérolas que ele fez durante o caminho. E agora, ele, há uns anos atrás, quando teve aquele bombardeio lá que o Trump mandou matar o general iraniano, ele na época tweetou pedindo desculpa em nome dos Estados Unidos, etc e tal, com medão de que o Irã fosse atacar contra, mas que, por favor, respeitasse os americanos, apesar do Trump e tal. E ainda ele chamou o presidente do Irã com o nome de Khomeini, falou um monte de bobagem. E no final das contas você fica imaginando, o cara, será que ele
pensa realmente que o Khomeini, que não era o Khomeini, tá lá lendo o Twitter e vai ficar apiedado dos Estados Unidos porque o Michael Moore falou alguma coisa. Outra que também falou isso foi a McGowan lá, esqueci o nome dela, né, que era uma das bruxinhas também. Ela também pediu desculpas no Twitter para a liderança política do Irã na época, com medo de que eles pudessem retaliar e começar uma terceira guerra mundial. Então o pessoal não tem simancol nenhum, eles acham que eles têm, sei lá, como tem 100 fãs que pedem autógrafo para eles por dia, 50, 20, 10... que eles realmente significam muita coisa num contexto mundial, inclusive com uma pegada política muito forte. Eles acham que eles têm um poder político muito forte para transformar toda a humanidade, seja com, no caso, o Michael Moore mandando o tweet lá pedindo desculpa, ou a Gal Gadot cantando Imagine, ou agora a última que eu já esqueci o nome dela, Aline qualquer coisa, como é que é o nome dela? Deixa eu olhar rapidinho aqui, gente. Annaline McCord, achando que se ela falasse uma poesia sobre ser mãe do Putin, que ela poderia mudar o mundo. É isso aí, isso é a base desse narcisismo, e aí a gente fica pensando, quem te perguntou? A pergunta é essa, quem te perguntou? Quem perguntou sua opinião e o porquê que você acha que você pode fazer tanta diferença no mundo? Não é isso? E isso, gente, a resposta básica é um monte de narcisismo. Tá, o mundo tem gente besta, e daí? A ideia básica aí do narcisismo, portanto, é que o que é meu é bom, o que do outro é feio, né? O meu é bonito, o outro é feio. A pessoa só consegue reconhecer a beleza própria, né? E interessante que o final da história do Narciso, na mitologia, talvez seja a melhor parte da definição em si, mais do que a definição em si, de só reconhecer beleza em si próprio. A história é que o Narciso, depois que ele entrou lá e encontrou o lago e ficou encantado com ele mesmo, né? Ele acabou se sentindo rejeitado pelo reflexo dele, porque não existia uma contrapartida, e ele ficou lá desolado ao lado da imagem dele, e acabou que não tinha mais vontade de nada, não tinha vontade de comer, não tinha mais vontade de beber, acabou morrendo pelo amor que ele tinha à imagem dele mesmo. E isso tem uma correspondência muito forte com a noção de empatia, né? Quando você não se importa, não tem vontade de ouvir, de respeitar opiniões alheias, ou seja, aquilo que não é tão lindo, tão inteligente, tão esperto como você, né? Você não tem um sentido básico para uma coisa que a gente luta aí completamente todo santo dia, que é o que é democracia, né? O que tem de gente que defende democracia e não é democrata por nada nesse mundo é impressionante. Uma das fontes que a gente acompanha faz algum tempo tem um viés anti-russo muito forte, tá? O que a gente tem de fonte, vamos dizer assim, de propaganda russa também é bastante, porque não tem jeito, você tem que pegar o equilibrado, você tem que pegar a propaganda de um lado, você tem que pegar o que é informação, propaganda do outro. As fontes de informação, no geral, já são muito contaminadas. É difícil você pegar alguma coisa meio limpa aí pela frente, mas enfim, existe uma demanda para esse tipo de informação. E essa turma aí vamos dizer assim, esse viés anti-russo desse canal, eles estavam fazendo uma pressão junto com outros grupos para que o Facebook suspendesse os serviços lá na Rússia agora, tá? E o Facebook falou que não, porque ao mesmo tempo que obviamente existe propaganda pró-Rússia dentro do Facebook, também existem grupos contra a guerra anti-Rússia. Então é melhor deixar circular livremente essas duas coisas, o que eu concordo plenamente, faz todo sentido. Se você silencia as fontes aspas alternativas, que dentro do Facebook já não tem tanta coisa alternativa assim mais, então vai sobrar o quê? Vai sobrar só a narrativa oficial. Então até um pedido burro dos caras, né? Seja qual for a fonte, se ela estiver mais limpa, cabe ao cara dar uma olhada se ele aceita ou não. Pois essa nossa fonte, no caso, ela estava possessa, estava furiosa de que não suspenderam o serviço do Facebook lá na Rússia em função dos ataques na Ucrânia. E olha que interessante como isso é também basicamente narcisismo. A ideia tira o meu inimigo do ar. Ele não é parecido comigo, né? Ele é diferente de mim. Olha como você pode, como é que eu posso dizer, rapidinho se tornar em imagem aquilo que é o seu inimigo, só que com sinal trocado, exigindo então o quê? Censura, exigindo banimento, exigindo
tudo aquilo que até ontem você sentia que era algo que perseguia você. Agora não, dentro de uma determinada posição de força, com um apoio mais, vamos dizer assim, forte, um apoio mundial em favor da Ucrânia, esse site que é, vamos dizer, esse perfil que é pró-Ucrânia, está se sentindo com força suficiente para pedir que um canal, uma rede social, feche as portas no país que ele não gosta. Isso é questão de empatia, de novo, né? É o mesmo caso dos direitos sem deveres. É como se você fosse religioso, pegando uma imagem por aí, a Bíblia falasse em amar a si mesmo, mas não falasse em amar aos outros como a si mesmo, né? É como se a gente pudesse criar leis e dissesse nessa lei, olha, essa lei é para quem eu gosto, mas ela não é para quem eu não gosto. Aliás, a gente está vendo isso acontecer com uma certa frequência aqui no Brasil, mas teoricamente não pode. Então, assim, a raiz desse narcisismo generalizado da época atual é difícil, muito difícil saber a causa. Mas é fácil para ver que ele, então, está, de certa forma, ligado à base da tal da polarização. A polarização, ela dá um perbite oposto, a polarização não tem empatia, a polarização não tem vergonha da mentira, a polarização, ela tem vários dos componentes que são desse narcisismo nosso ocidental. Então, gente, que se é isso, que seja uma fase e que vá embora logo, tá? E que vá embora tão logo quanto apareceu, porque eu não me lembro de tanto tempo atrás a gente passar por uma fase tão ruim em termos de comportamento humano. Beleza? É isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Domingão encerrado. Vamos fazer o nosso jabá expressíssimo aqui. Vamos lá. Pedir para vocês passarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast. Não, clicar no botão follow agora. Seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e no YouTube. No YouTube deixa lá, clica no likezinho, dá um like pro episódio. Clica no sininho também para ser lembrado, para ser notificado, que de vez em quando eles tiram as notificações, né? Tem isso também. Pede também para vocês fazerem um share nas redes sociais e o famoso boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina e tem coceira com o politicamente correto. Finalmente também pede para anotar o nosso canal no Telegram. Anota aí, por favor. bit.ly/Telegram e Fembolha. bit.ly com y/Telegram e Fembolha. E, claro, fazer o nosso chororô de doação. Lembrando que agora a gente tem um Pix, onde vocês podem fazer a doação que vocês quiserem. Tanto faz valor, pingado não é seco. Ou fazer a sugestão também, que pediram pra gente divulgar. R$1 por episódio. R$1 por episódio, gente, ajuda a gente para caramba e não pesa tanto. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, boa semana, muita paz, muito trabalho, muito sucesso em tudo que vocês fizerem. Fiquem todos muito mais super bem. Saindo da bolha.